Muito bem, gente, nós vamos iniciar agora uma análise da Inglaterra entre os séculos 17 e 18. E é importante a gente notar os conceitos e nesse momento nós vamos fazer um aprofundamento do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista econômico. Então precisamos compreender direitinho esses movimentos que ocorreram tanto do ponto de vista político, religioso, cultural, na Inglaterra do século 17 e 18. Primeiro começamos definindo o termo aí de revolução. O que seria então a revolução? A revolução ela indica uma mudança radical, profunda ou completa de uma estrutura política, econômica e social que se processa em um contexto histórico. Isso aí de acordo com o dicionário, né, cultural. Nós podemos perceber que o conceito de evolução implica essas mudanças radicais e costumeiramente nós temos o envolvimento de mortes e de grandes traumas sociais. E é diferente de reforma, né? Uma reforma ela indica uma mudança aparente, superficial, pelo menos de acordo com esse dicionário. Dentro da Revolução Inglesa, nós temos aqui esse período, esse recorte do século XVII, entre 1640 e 1689. Então, a partir deste momento, nós vamos compreender os movimentos, principais movimentos políticos, sociais e religiosos, né, dentro desse período, para a gente interpretar o que aconteceu então com a Inglaterra. E como isso, o que é que isso tem a ver, não só com a Inglaterra, mas também com a própria Europa, né, com o mundo e com o Brasil. Nós vamos fazer relações a partir de então. Nós temos alguns antecedentes, né? Primeiro aqui a dinastia Tudor, né? Uma poderosa família que compreendia aí, né, Henrique VII, Henrique VIII, a Elizabeth I. Então, todos esses monarcas, eles descendiam aí, né, da família Tudor, que era uma poderosa família, e nós vamos ver a família Stuart logo logo, e vamos compreender essas relações de poder e como isso acabou influenciando em relação à Inglaterra. Há uma estreita relação entre a alta burguesia, dentro da dinastia Tudor, né? A alta burguesia são os ricos comerciantes, a nobreza e a monarquia. Então, a alta burguesia é uma representação dos altos comerciantes. Nós temos a nobreza como simbolizando aqueles que eram proprietários de grandes terras, os latifundiários, dentro ali do contexto do Reino Unido, e a monarquia como sendo a família real. Então, nesse momento, há uma estreita relação entre esses três poderes. Há um controle do parlamento pelos Tudor, né, um absolutismo consentido. Então, o que seria esse parlamento? Representante de diversas camadas sociais, né, dentro ali do poder legislativo. Né? Então, o poder legislativo, só para a gente lembrar, aquele poder que está autorizado a propor e votar leis. Né? A nova burguesia acaba sendo aí, né, a chamada nova burguesia, acaba detendo os monopólios comerciais, né, controlando as vias comerciais, né, e a política, nesse momento aí dos cercamentos, né, acontece. O que seria essa política dos cercamentos? Né? Parcelas de terra de onde se expulsava os camponeses, substituindo a atividade agrícola pela rendosa criação de carneiros, que além de trazer elementos para a própria sobrevivência, né, também fornecia, né, a lã. Uma vez entre os séculos 17 e 18, na Inglaterra investia bastante no que diz respeito à chamada indústria têxtil, transformando então e formando, né, roupas que deveria aí alavancar a própria economia. Dentro do contexto das religiões, como é que nós podemos compreender? E aqui na imagem nós temos a representação do Henrique VIII, né, uma das principais referências quando nós falamos de poder absolutista na Inglaterra. Os anglicanos, eles constituíam o grupo predominante no poder. Só para lembrar, dentro do contexto da Reforma Protestante, a Igreja Anglicana, ela surge ali no século XVI e, na verdade, há um rompimento entre Henrique VIII com a Igreja Católica. Então, essa separação, esse rompimento, o Papa não mais teria controle sobre a Igreja inglesa, mas agora o rei seria o chefe da Igreja,
como também o chefe do Estado. Então, quem inaugurou, né, essa forma aí política administrativa dentro do próprio contexto religioso foi o rei Henrique VIII. Então, nesse momento, né, o rei era chefe da igreja anglicana, que era composta pela elite da nobreza e dos setores mais ligados ao monarca. Nós temos também dentro desse conjunto religioso, perceba a grande diversidade, tanto na questão política quanto na questão religiosa na Inglaterra desse período, né? Século XVI, século XVII, para que a gente possa compreender então esse contexto. Nós tínhamos também os católicos. Em geral, esses católicos eram grande parte, né, proveniente da nobreza feudal, né? Então, ou seja, aqueles grandes latifundiários, aqueles que detinham grandes porções de terra e por isso também tinham uma grande influência política naquele contexto então histórico. Nós tínhamos também ali dentro da Inglaterra os calvinistas, e esses calvinistas, eles se dividiam em dois grupos. Vale lembrar que os calvinistas eram descendentes, né, aí, teológicos do João Calvino, que liderou a reforma protestante na Suíça e também na França. Então, dentro desse grupo dos calvinistas, nós temos os presbiterianos e os puritanos. Quem eram os presbiterianos? Eles eram, na verdade, liderados pela alta burguesia, ou seja, pelos altos e ricos comerciantes, né? Era considerado uma oposição moderada ao governo e eles defendiam a monarquia parlamentar. O que viria a ser essa monarquia parlamentar? Só para relembrarmos, essa monarquia parlamentar seria uma divisão de poderes entre a família real e o parlamento, né, ali representado pelo primeiro-ministro. Então é importante que a monarquia parlamentar estaria aí contrário à monarquia absolutista. Enquanto na monarquia absolutista o rei ou rainha detém poderes absolutos e completos na política, uma monarquia parlamentar nós temos o poder dividido entre a família real e o primeiro-ministro, o parlamento. Os puritanos eram a representação aqui da nova e pequena burguesia, né? Eles eram considerados mais radicais em suas propostas de reforma e de transformações, né, políticas, e eles defendiam então uma república. Então eles defendiam o fim da monarquia e então o estabelecimento de uma república. Então aqui nós temos um panorama geral de como se comportavam os religiosos, né, em suas diferentes propostas dentro da Inglaterra do século XVII. E vamos analisar o que é que isso daí vai reverberar em relação ao próprio contexto político. Então nós vemos a família tudo, né, suas propostas, sua dinastia, e analisando agora os Stuart. Então essas duas grandes famílias na Inglaterra, né, no Reino Unido, tanto os Tudor quanto os Stuart, eram famílias rivais, né, que lutavam pelo poder na Inglaterra. Então nós temos o Jaime I, entre 603 e 625, né, ele aí então governa. Nesse momento ele propõe, né, ele promove uma união da Escócia, da Irlanda e Inglaterra, formando o chamado Reino Unido da Grã-Bretanha. Então é importante notar que no início do século XVII, né, o Jaime I, né, um Stuart, ele acaba trazendo essa formação do chamado Reino Unido. E o seu governo foi marcado por violenta perseguição aos católicos e calvinistas, ok? Uma austera política fiscal e tributária, ou seja, uma cobrança excessiva no que diz respeito a essa burocracia, né? Essa questão aí fiscal e tributária, e também nesse momento há uma oposição entre parlamento e realeza. Então é importante notar essa rivalidade, essa oposição entre parlamento e realeza, porque é importante para que a gente compreenda o surgimento da guerra civil dentro da Inglaterra. Então perceba esse panorama que é muito importante para a gente compreender. Nós temos, depois do Jaime I, o Carlos I. O Carlos I ele governa entre 1625 e 1642. E em 1628, o parlamento então exige que o rei, né, exige do rei o juramento da petição de direitos. Então, nesse momento, há um aumento da rivalidade entre realeza e parlamento pela disputa de poder na Inglaterra ou no chamado Reino Unido.
há nesse momento uma dissolução do parlamento pelo rei, ou seja, o rei dissolve, acaba com o parlamento para que ele possa então governar sozinho. Nesse momento também de Carlos I, há uma tentativa de anglicanizar a igreja presbiteriana escocesa, uma vez que a Escócia agora já fazia parte do Reino Unido, e é importante notar que porque houve essa tentativa de anglicanizar a igreja presbiteriana. Ora, lembre-se que o rei ou rainha na Inglaterra era também chefe da igreja anglicana. Então, uma vez que o Carlos I tentava fazer isso, ele queria estender o seu poder, a sua autoridade em relação aos políticos presbiterianos escoceses. Então é importante notar essa relação entre religião e política. Nós temos aí a formação do curto parlamento e do longo parlamento também dentro desse período, dentro das disputas políticas e legislativas do Reino Unido. Finalmente, por conta dessas disputas que vão se acirrando, tanto no campo político quanto religioso, nós temos a Guerra Civil, a Guerra Civil da Inglaterra, e ela acontece entre 1642 e 1648. Nós temos aí cerca de 6 anos da Guerra Civil. Ora, de um lado, nós tínhamos os cavaleiros, os chamados cavaleiros, e do outro lado, nós tínhamos os cabeças redondas. O que é que nós podemos interpretar aí desses grupos? Em relação aos cavaleiros, era a composição da família real, dos católicos e dos anglicanos. Então, nesse momento, católicos e anglicanos se unem para poder combater os seus oponentes. Então, nós temos o líder, que é Carlos I, foi no seu reinado que aconteceu a Guerra Civil, e do outro lado nós temos os presbiterianos, os puritanos, sendo liderados aí por Oliver Cromwell, que havia ganhado muita popularidade na Inglaterra nesse momento e se colocou ali como defensor do povo. Então, nesse momento nós temos a composição de dois grupos e que eles entram em confronto armado, e político aí dentro da Inglaterra. Então é muito importante que a gente compreenda a união de interesses dentro da questão religiosa, se posicionando aí de forma de oposição, defendendo seus interesses políticos. Então, de um lado a realeza, basicamente, do outro lado, o parlamento. Então, quem venceria essa guerra? Na verdade, o Oliver Cromwell, com seu grupo, acabou vencendo e derrotando nessa guerra civil os cavaleiros, e ele foi o principal líder e comandante desse exército puritano e ficou à frente do parlamento, vencendo o rei Carlos I. Então nós temos o estabelecimento, nesse momento da história da Inglaterra, a monarquia é retirada e em seu lugar é posto então uma república, que seria governada pelo Oliver Cromwell. Aqui nós temos um mapa analisando a Inglaterra durante a Revolução Puritana, como ficou conhecida, a Revolução Puritana, chefiada aí por Oliver Cromwell, como a gente viu, dentro da composição dos blocos em conflitos. Então nós temos aqui, na primeira imagem, no primeiro mapa, essa zona em lilás, sob o controle dos partidários do parlamento, e nós temos ali em laranja uma zona sob o controle do Carlos I. E veja como as coisas acabam mudando depois ou durante essa Revolução Puritana. As áreas em laranja aqui, que eram controladas pelo rei no final de 1645. Veja como eles ficaram basicamente acuados, porque o exército de Oliver Cromwell havia conquistado aí várias vitórias e estava sufocando o exército de Carlos I. Então é importante a gente fazer essa leitura de imagem, essa leitura em relação ao que aconteceu no período. Bom, há uma indicação aqui de um filme, Esse filme aí, nós temos A Morte ao Rei, Então esse é um filme que relata muito do que foi essa guerra puritana, do que foi essa revolução, do que foi essa guerra civil. Então nós temos o regicídio de Carlos I em 30 de janeiro de 1649, ou seja, o rei ele é morto durante essa revolução puritana. Então perceba de maneira muito clara o que foi que aconteceu
dentro da Inglaterra em pleno século XVII. E nesse momento é estabelecida a República Puritana. E a gente viu que os puritanos eles estão ligados religiosamente, né, ao grupo é, ao grupo daqueles que eram os presbiterianos, né? Junto aos presbiterianos, que eles acabaram se unindo, né? E estavam aí dentro do calvinismo. Em 1649, após 7 anos de lutas, os cabeças redondas, né, derrotaram os cavaleiros, julgaram e executaram o monarca Carlos I, suprimiram, né, a monarquia e proclamaram a república na Inglaterra. Né? Então nós temos esses acontecimentos ligados diretamente à Revolução Puritana. É estabelecida então a República Burguesa, ou seja, um presidente, né, naquele momento aí, que era o chefe ou líder do parlamento, que governava em nome dos grandes comerciantes, né, e aí liderados por Oliver Cromwell, né, foi conhecido como a República Burguesa Puritana, dentro então desse período. E o que é que Cromwell faz nesse momento que está no poder? Né? Ele inicia uma perseguição às outras religiões, né, e elementos radicais, né, como os niveladores, os escavadores. Né? Nós temos a questão da Irlanda de 1649, e essa questão da Irlanda é uma tentativa, né, de anexação ao próprio Reino Unido. Essa assinatura dos atos de navegação de 1650 é fundamental que a gente compreenda. O que é que ele queria dizer? Né? Foi um decreto que estabelecia somente embarcações inglesas poderiam realizar o comércio de mercadorias procedentes da Inglaterra ou a ela destinadas. Então, era um estabelecimento de um monopólio, ou seja, de um controle no que diz respeito às navegações ali nos portos ingleses. Então, todos os portos ingleses deveriam ser embarcações inglesas, propriamente fazendo aí circular as mercadorias, vindas inclusive de outras partes do mundo. E um detalhe importante é que, se houvesse uma outra embarcação de um outro país, deveria conter ali a autorização inglesa. Então, isso, né, diminuía consideravelmente o que nós podemos chamar de lucro de outros países que desembarcavam ali nos portos ingleses. Há uma dissolução do parlamento, então, ou seja, veja que interessante, enquanto o grupo de Oliver Cromwell acabava denunciando o absolutismo na Inglaterra, quando ele assume o poder, ele também se torna um absolutista. Ele tenta controlar, né, completamente, né, monopolizar o poder ali na Inglaterra. E ele então dissolve o parlamento em 1653 e tem uma espécie de uma ditadura pessoal e vitalícia, ou seja, enquanto durasse a sua vida. Né? E Oliver Cromwell ele é declarado como Lorde Protetor da Inglaterra. Mas há uma oposição que começa a crescer em relação a Oliver Cromwell, diversos grupos, né, que tentam aí derrubar agora o seu poder, os chamados grupos minoritários, até que finalmente, em 1658, depois de uma década no poder, Oliver Cromwell então morria. O seu filho, né, o filho de Oliver Cromwell, naturalmente não tinha a mesma estrutura, né, o mesmo arrojo político e social que o seu pai. E pouco a pouco, essa dinastia de Cromwell, né, foi perdendo aí poder, e nós temos 2 anos depois, né, da morte dele, a monarquia sendo restaurada pelos Stuart. Né? Então veja que a família Tudor não mais, né, consegue aqui restaurar essa monarquia nesse momento, mas a família Stuart, que ainda se mantinha muito forte, consegue então restaurar. Em 1660, o parlamento inglês é reconvocado e acaba restabelecendo a monarquia, coroando agora Carlos II, né, o filho de Carlos I, que reinou até 1685. Mas a forma de governar da monarquia absolutista já estava com seus dias contados. Quando a monarquia retorna, após essa república aí de Cromwell, quando a monarquia inglesa retorna, ela então vai passar por uma série de transformações, né, até que chegaremos à chamada Revolução Gloriosa. O que é que Carlos II então faz? Ele traz um ato de exclusão, ou seja, católicos seriam excluídos dos postos de governo e dos cargos públicos. Então volta aquela rivalidade então
entre anglicanos e católicos. Essa rivalidade aí acaba acontecendo novamente. Perceba só a complexidade, né, dessas relações políticas, religiosas, dentro então do contexto do Reino Unido. Há uma reação agora do parlamento à lei do habeas corpus, né, que foi uma lei estabelecida desde o Império Romano, e essa medida jurídica ela garantia ao indivíduo proteção legal contra detenções ou prisões arbitrárias, né, e liberdade pessoal perante os detentores do poder público. Ou seja, esse habeas corpus, né, preza o seguinte: todos são inocentes até que se prove o contrário. E até então ninguém pode ser preso, né, a menos que seja provado a sua culpa, né, o seu delito. E nesse momento, entre 1683, há um impasse entre parlamento e monarquia. Então, novamente, né, retomamos aquela rivalidade entre parlamento e monarquia. Lembrando que essa rivalidade acontecia pura e simplesmente por questões de poder, de domínio. Quem iria de fato governar a Inglaterra? Quem iria de fato governar o Reino Unido? Seria a família real ou seria o parlamento? Então é importante a gente notar isso. E há novamente uma dissolução, né? O Carlos II, ele dissolve, ele acaba com o parlamento mais uma vez. E aí retomando aquela antiga rivalidade desde o início do século XVII. O Jaime II, que vem logo em seguida, filho de Carlos II, ele é um católico convicto, né, e declarado, e há uma tentativa de voltar ao catolicismo, significando o retorno do absolutismo e a perda dos privilégios da nobreza anglicana. Então perceba agora que quem está com a vantagem não eram mais os anglicanos, mas agora os católicos. E perceba que isso era definido costumeiramente pela posição religiosa do rei. Então, se o rei fosse católico, ele então prezava pelos interesses católicos. Se o rei fosse anglicano, ele iria prezar sobre os interesses anglicanos e assim por diante. E isso gerava uma série de crises dentro do parlamento inglês, né, dentro da conjuntura política inglesa. E aqui nós podemos perceber finalmente a Revolução Gloriosa. E por que recebe esse nome Revolução Gloriosa? Porque não houve praticamente derramamento de sangue como aquelas lutas, né, da Guerra Civil, da Revolução Puritana que nós vimos anteriormente. A Revolução Gloriosa nada mais é do que a mudança da forma de governo da Inglaterra, que permanece inclusive até hoje, desde 1688, 689, né, até os dias de hoje. A Inglaterra ela permanece com uma monarquia parlamentarista. E nessa questão da monarquia parlamentarista, o poder do rei ele não é absoluto, da família real não é absoluto. Então hoje nós temos a rainha Elizabeth II, né, que está no poder, mas ela divide a sua autoridade com o parlamento, né, na pessoa aí do primeiro-ministro, que representa o poder legislativo. Então é importante compreendermos esse conceito de Revolução Gloriosa e do que significa a monarquia parlamentarista. Então Guilherme de Orange, né, ele acaba sendo príncipe protestante, olha só, ligado ao calvinismo, casado com Maria Stuart, né, a filha mais velha de Jaime II. Então, em 1688, o Guilherme então, ele desembarca na Inglaterra, recebe o apoio do parlamento, né, que se opunha ao catolicismo, e Guilherme e Maria, ambos protestantes, né, acabam aí se tornando, né, reis e rainha. Acaba depondo, né, o Jaime II, que foge para a França, onde ele fica então exilado. Então, nesse momento, nós temos uma reconfiguração no que diz respeito à própria monarquia inglesa. Finalmente, em 1689, nós temos essa substituição do absolutismo pela monarquia constitucional, que é o outro nome que damos para a monarquia parlamentarista, uma vez que a família real ela precisa responder a uma constituição. E a constituição ela é elaborada pelo próprio parlamento, que é a representação do poder legislativo. Então, nesse momento, nós temos a Declaração de Direitos. Só o parlamento tem direito de aprovar ou rejeitar impostos, não é mais a família real, perceba as mudanças. Garantia a liberdade individual e a propriedade privada, né? Então, a divisão dos três poderes, né, cada um cumprindo o seu papel, o legislativo, o executivo e o judiciário, cada um com as suas atribuições e cada um exercendo a sua própria autoridade
dentro da política. Nesse momento, nós temos o estabelecimento da monarquia constitucional, ou seja, o rei reina e o parlamento governa, né? Então, nós temos essa divisão aí, então, de poderes, quebrando ou chegando ao fim a monarquia absolutista dentro da Inglaterra. E quais são os desdobramentos disso? Nós temos uma participação da burguesia nas decisões políticas, nós temos uma substituição do mercantilismo, onde o Estado controlava a economia, né, pelo liberalismo econômico, né, ou seja, onde a burguesia, os comerciantes, eles teriam liberdade, como o nome já sugere, para promover suas atividades econômicas, né? E é uma geração das condições econômicas, políticas, sociais e culturais que favoreceram o desencadeamento da Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII. Tema esse que nós vamos analisar com cuidado mais adiante. Então perceba que Inglaterra do século XVII e XVIII, os acontecimentos políticos, religiosos e sociais influenciam diretamente no que diz respeito à economia, no que diz respeito à Revolução Industrial. Então, bons estudos para todos, um grande abraço e até a próxima, se Deus